Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O ministro da Fazenda diz que o governo não tem outra opção a não ser aumentar o imposto para cumprir o orçamento do ano. Senado aprova o reajuste para servidores e o impacto será de 18 bilhões de reais ainda em 2025. Ministro israelense anuncia a criação de 22 novos assentamentos na Cisjordânia. Lei que permite o uso da Bíblia em escolas de Belo Horizonte entra em vigor. E ainda, uma reportagem especial sobre a febre dos bebês reborn, que acendeu um alerta no governo federal. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, afirmou nesta quinta-feira que o governo espera concluir o ressarcimento das vítimas de fraudes no INSS ainda neste ano. Mas o governo ainda não disse oficialmente de onde vai tirar o dinheiro para avançar com os pagamentos. Nesta semana, o presidente do INSS, Gilberto Waller, deu prazo até 31 de dezembro deste ano para concluir o processo em uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. O ministro Volney Queiroz reiterou essa informação e disse que espera que os pagamentos aconteçam antes disso. Segundo ele, o presidente Lula pediu para a equipe encontrar os culpados e cuidar dos aposentados brasileiros. As falas do ministro indicam uma mudança na posição do governo petista sobre o tema. Isso porque, para concluir o ressarcimento ainda este ano, o governo deve precisar recorrer ao orçamento da União. Os bens bloqueados das entidades só poderão ser usados para recompor os cofres públicos após uma decisão definitiva da Justiça. Queiroz afirmou que será feito um pente fino nas entidades associativas que cobram e prestam serviços de aposentados. Segundo a Polícia Federal, associações vinculadas ao INSS descontavam parte dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização do povo brasileiro. Ele disse ainda que o critério sobre os descontos devem ser aprimorados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que a taxa de desemprego ficou em 6,6% no trimestre terminado em abril. Ao todo, pouco mais de 7 milhões de pessoas estão sem emprego no país. O IBGE mostrou também que a taxa de informalidade ficou em 37,9%, o equivalente a 39 milhões de brasileiros. A renda média também ficou estável e, segundo a pesquisa, os brasileiros recebem, em média, cerca de R$ 3.400 por mês. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados que a administração do país corre risco caso o aumento no IOF seja derrubado no Congresso. Haddad deu a entender que o governo não tem de onde tirar 20 bilhões de reais para cumprir as obrigações orçamentárias. Fernando Haddad jantou com Hugo Mota e Davi Alcolumbre para falar sobre o tema e também a possibilidade de um grupo aprovar projetos de decreto legislativo para anular os efeitos da norma. Haddad afirmou ter explicado ao Alcolumbre e Mota que, se o aumento do IOF não for levado adiante, serão necessários mais cortes no orçamento da União. O governo não pensa em revogar a medida que aumentou o IOF. Segundo Haddad, não há alternativa para cumprir as obrigações orçamentárias sem os 20 bilhões de reais que o governo estima arrecadar com o aumento do imposto. A avaliação de participantes da reunião é que o governo ganhou cerca de 10 dias antes que os presidentes da Câmara e do Senado eventualmente decidam pautar a revogação do decreto do IOF. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que reestrutura carreiras e reajusta os vencimentos de servidores do Poder Executivo. Somente neste ano, o impacto no orçamento será de 18 bilhões de reais. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reestrutura carreiras e reajusta os vencimentos de servidores do Poder Executivo. O texto chegou ao Senado Federal em tempo recorde. Isso porque tramitou em regime de urgência constitucional. A proposta substitui o conteúdo de uma medida provisória que o governo mandou para o Congresso em 31 de dezembro de 2024, mas que ficou travada por conta de um impasse entre Câmara e Senado. Segundo o governo, a criação de novas carreiras e as transformações de cargos não geram impacto no orçamento, porque
porque dependem de regulamentação específica por carreira ou órgão por meio de decreto. Já os impactos referentes aos reajustes e reestruturações de carreira contemplam 38 acordos fechados pelo governo com diversas categorias em 2024. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o impacto é de 18 bilhões de reais neste ano, quase 27 bilhões de reais no ano que vem e quase 30 bilhões de reais em 2027. O Ministério da Gestão também diz que o reajuste médio para os servidores federais é de 27% entre 2023 e 2026. Já o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, justificou que a proposta é necessária para garantir a recomposição do poder aquisitivo dos servidores. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que autoriza enviar os recursos arrecadados com multas para pagar a habilitação de condutores de baixa renda. Esse projeto, se aprovado, vai seguir os modelos já em funcionamento no país. Para ter acesso, será preciso estar inscrito no CADES único para programas sociais. O projeto também faz alterações no Código de Trânsito ao estabelecer que os condutores das categorias A e B que trabalhem como motoristas privados ou autônomos tenham um resultado negativo no exame toxicológico para terem as carteiras de habilitação renovadas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para quarta-feira da semana que vem a retomada do julgamento que trata do Marco Civil da Internet. Esse julgamento deve estabelecer regras para as redes sociais operarem no Brasil. O governo norte-americano vai negar vistos a funcionários estrangeiros que censurarem americanos nas redes sociais. Essa medida pode impactar diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos negarão vistos a funcionários estrangeiros que bloquearem publicações americanas nas redes sociais. O chefe da diplomacia americana afirma estar combatendo o que considera censura flagrante no exterior contra empresas de tecnologia americanas. Rubio não especificou quais funcionários perderiam seus vistos, mas na semana passada declarou no Congresso que considerava sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em março, a primeira turma do STF, da qual Moraes faz parte, decidiu tornar réu Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. Washington também criticou duramente a Alemanha e o Reino Unido por restringirem o que esses países consideram discurso de ódio. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem com mandados de prisão cidadãos americanos ou residentes americanos por postagens em plataformas americanas em redes sociais, enquanto estiverem fisicamente presentes em solo americano, disse Rubio em um comunicado. Alexandre de Moraes também já enfrentou Elon Musk, o homem mais rico do planeta e assessor próximo do presidente americano Donald Trump, bloqueando temporariamente sua plataforma X, até que cumprisse a ordem de bloquear as contas de um grupo de usuários. Recentemente, Alexandre de Moraes ordenou a suspensão da Rumble, uma plataforma de compartilhamento de vídeos, popular entre grupos conservadores e de extrema-direita, por se negar a bloquear a conta do blogueiro Alan dos Santos, foragido nos Estados Unidos por tentar disseminar desinformação. O Departamento de Estado americano criticou a ordem do ministro porque considera que viola os valores democráticos, o que levou o Brasil a acusar a administração americana de politizar uma decisão judicial. Israel vai criar 22 novos assentamentos na Cisjordânia ocupada. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro das Finanças israelense. O ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, anunciou nesta quinta-feira a criação de 22 novas colônias judaicas na Cisjordânia ocupada. A medida pode agravar ainda mais as relações do Estado hebreu com grande parte da comunidade internacional. O ministro de extrema-direita, utilizando a designação israelense para o território palestino, ocupado desde 1967, afirmou: tomamos uma decisão histórica para o desenvolvimento dos assentamentos, 22 novas localidades na Judéia-Samaria. Segundo um mapa publicado pelo Partido Conservador do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Likud, os 22 assentamentos planejados estão distribuídos por toda a Cisjordânia, do norte ao sul, passando pelo centro, o que divide ainda mais um território afetado pelas colônias judaicas.
A ONU denuncia com frequência a colonização israelense como ilegal sob o direito internacional e como um dos principais obstáculos para uma paz duradoura entre israelenses e palestinos, já que impede a criação de um Estado palestino viável. Milhares de pessoas se reuniram ontem à noite em Tel Aviv em apoio aos reféns de Gaza. A marcha pediu um cessar-fogo na guerra. Milhares de pessoas se reuniram em Tel Aviv em apoio aos reféns de Gaza, o ponto central de uma mobilização 600 dias após o começo da guerra. Os manifestantes reivindicaram um cessar-fogo com o Hamas que leve à libertação dos reféns. Nos cartazes, era possível ver frases como "o povo com os reféns". Atendendo à convocação do Fórum das Famílias, a principal organização que reivindica um cessar-fogo e a libertação dos reféns, centenas de pessoas se reuniram em várias cidades. Cartazes com o número 600 foram colocados ao longo de ruas e estradas, e houve manifestações durante todo o dia. Das 251 pessoas sequestradas pelo Hamas, 57 permanecem em Gaza, das quais 34 foram declaradas mortas pelas autoridades israelenses. E uma imagem chamou a atenção do mundo. Um armazém do Programa Mundial de Alimentos foi saqueado por palestinos no centro da faixa de Gaza. Milhares de palestinos saquearam um armazém das Nações Unidas em Deir el-Balá, na faixa de Gaza. O Programa Mundial de Alimentos da ONU indicou que relatórios iniciais apontam que 2 pessoas morreram durante a invasão, além de vários feridos. Imagens mostram uma multidão de palestinos arrombando um armazém do Programa Mundial de Alimentos e levando sacolas e caixas de suprimentos enquanto tiros podiam ser ouvidos. Em um comunicado, o PMA relatou hordas de pessoas famintas em busca de alimentos que estavam pré-posicionados para a distribuição. A questão da ajuda humanitária ganhou destaque em meio a uma crise de fome depois que Israel impôs um bloqueio total a Gaza por mais de 2 meses, antes de permitir a entrada de suprimentos aos poucos na semana passada. Críticas intensas foram dirigidas à Fundação Humanitária de Gaza, GHF na sigla em inglês, um grupo de origem obscura e apoiado pelos Estados Unidos que ignorou o antigo sistema liderado pela ONU no território. A ONU condenou o sistema de ajuda humanitária apoiado por Washington em Gaza, após 47 pessoas ficarem feridas durante uma distribuição caótica de alimentos no dia anterior, quando milhares de palestinos desesperados por comida correram para um local de distribuição de ajuda da GHF. Uma fonte médica palestina disse que pelo menos uma pessoa morreu. Você entra lá, pega e vai embora. As pessoas estão pisando na comida e fazendo uma bagunça lá. Não sobrou quase nada. Eu peguei tudo do chão, não sobrou nada. Todas as caixas de ajuda estavam destruídas e as pessoas pegavam o que queriam. Isso foi tudo que consegui encontrar. 5 sacos de grão de bico e 5 quilos de arroz. O que está acontecendo agora é culpa dos americanos. São eles que estão criando esse caos, não há ordem. Se houvesse ordem, não haveria tanto caos. Eles querem esse caos, mas isso vai fracassar, independentemente do que estejam fazendo. O mundo inteiro está falando sobre o que eles estão fazendo. Isso é o caos, isso é errado. Chega, as pessoas estão cansadas. Tiveram que caminhar 7, 8 quilômetros. Tenham pena, isso é humilhante. O exército israelense afirmou que os soldados não atiraram contra civis durante a distribuição realizada pela Fundação Humanitária de Gaza. A ONU e várias ONGs que atuam na região se recusaram a participar das operações da GHF, muito criticada por seu método de designar lugares de distribuição seguros, pois obriga a população a se deslocar em meio a um conflito. A tensão na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas cresceu nas últimas semanas após os dois lados não chegarem a um acordo sobre a troca de reféns. Nos últimos dias, o grupo terrorista tem acusado Israel de assassinar crianças e civis, mas isso não é verdade. O major da ativa da Força de Defesa de Israel, Rafael Rosenstein, conversou com a equipe da Rede Gospel de televisão e explicou o que realmente está acontecendo na faixa de Gaza. Essa semana, Israel está sendo acusado pela morte de 9 crianças palestinas em Gaza. Antes de tudo, vamos deixar claro, a origem desses relatos é do Hamas. É um grupo terrorista que utiliza da mentira como arma de guerra. Os relatos estão sendo examinados nesse momento. Dito isso, vamos falar o óbvio. A morte de qualquer civil, muito mais de alguma criança, é uma tragédia. Nenhuma criança deveria morrer em um conflito armado. Mas o que muitos não mostram é que o Hamas se esconde entre civis.
lança foguetes de escolas, hospitais, mesquitas. Isso transforma áreas civis em alvos militares, uma violação clara do direito internacional. Israel não ataca civis. Israel responde a ameaças com alvos específicos e armamentos precisos, muitas vezes avisando antes de atacar. Avisos por mensagens, panfletos, telefonemas em árabe. Você conhece algum exército no mundo que avisa antes de atacar seus alvos? Inclusive nessa área que foi feita uma ofensiva israelense, nós pedimos a evacuação da população civil porque terroristas do Hamas estavam atuando de lá, utilizando os civis como escudos humanos. No aviso do porta-voz em árabe do exército israelense, avisamos aos moradores de Khan Yunis para evacuarem o local imediatamente. Abre aspas. As forças de defesa de Israel atacarão de uma forma sem precedentes para destruir as capacidades das organizações terroristas. Você deve evacuar imediatamente para o oeste, para a área de Moasseh. A partir dessa fase, a cidade de Khan Yunis será definida como uma zona de combate perigosa. As organizações terroristas trouxeram um desastre para você. Para sua própria segurança, evacue imediatamente. Crianças palestinas que pagam o preço da guerra é um desastre. Mas entendam, em nenhum momento elas são alvos de ataques israelenses. Enquanto isso, crianças em Israel vivem em constante ameaça. Elas também têm nomes, elas também têm sonhos. Nesse campo de futebol, por exemplo, 11 crianças foram mortas por um míssil. Será que aqueles que criticam Israel foram críticos também quando essas crianças foram assassinadas por grupos terroristas? A diferença é que nossas crianças são os alvos dos terroristas. No 7 de outubro, dezenas de crianças, incluindo bebês, foram queimados vivos em suas camas. Isso não foi dano colateral de um ataque. Os bebês foram os alvos dos terroristas. Eles foram atacados propositalmente. A morte de qualquer criança é uma dor para o mundo. Mas culpar Israel sem entender o contexto é ignorar a verdade. Se você quer paz, lute também contra o terrorismo que transforma as crianças em escudos humanos. A Rússia propôs uma segunda rodada de negociações diretas com a Ucrânia em Istambul na próxima segunda-feira. O país deve apresentar as condições para um acordo de paz. A Rússia está pronta para apresentar seu memorando de paz à Ucrânia. Foi o que afirmou o ministro das Relações Exteriores de Moscou, Sergei Lavrov, que propôs uma segunda rodada de negociações diretas a serem realizadas na segunda-feira em Istambul. Contamos com todos aqueles que estão genuinamente interessados no sucesso do processo de paz, e não apenas em palavras, para apoiar a realização de uma nova rodada de negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul. Em 16 de maio, os dois países realizaram suas primeiras negociações diretas de paz desde 2022, no início do ataque russo em larga escala à Ucrânia. Embora não tenha havido progresso significativo em direção a uma solução diplomática para o conflito, os dois países se comprometeram com uma troca de prisioneiros sem precedentes, com 1.000 prisioneiros libertados de cada lado, encerrada no último final de semana. Anteriormente, o Kremlin rejeitou a proposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para uma cúpula trilateral com seus colegas Vladimir Putin e Donald Trump. O presidente ucraniano esteve em Berlim, onde visitou o novo chanceler alemão Friedrich Merz, que prometeu ajudar Kiev a produzir mísseis em seu território sem restrições de alcance. A Ucrânia poderá assim defender-se plenamente, mesmo contra alvos militares fora do seu território. Este é o início de uma nova forma de cooperação militar e industrial entre os nossos países, com grande potencial. Militärisch-industriellen Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern, die großes Potenzial hat. Zelensky aproveitou a ocasião para pedir que a OTAN o convidasse para participar de sua próxima cúpula na Holanda no final de junho. Um avião da Marinha da Coreia do Sul caiu durante um treinamento nesta quinta-feira. 4 pessoas morreram. Um avião de patrulha naval do Exército caiu na Coreia do Sul nesta quinta-feira, matando 4 pessoas a bordo. Segundo a Marinha sul-coreana, a aeronave caiu em uma área montanhosa perto da cidade de Pohang, no sudeste do país. Cerca de 6 minutos após a decolagem, o avião de patrulha marítima realizava treinamento de decolagem e pouso. Em um comunicado, as autoridades informaram que os corpos tinham sido localizados e os trabalhos de resgate estavam em andamento. Os bombeiros mobilizaram cerca de 40 pessoas para atender a ocorrência.
De acordo com a agência de notícias Yonhap, 2 vítimas eram oficiais e 2 eram suboficiais. Nenhuma vítima civil foi confirmada. A causa do acidente está sob investigação. A Coreia do Sul sofreu seu pior desastre aéreo em dezembro, quando um jato comercial Boeing 737-800 da Jeju Air fez um pouso de emergência e explodiu após colidir com uma barreira de concreto. Elon Musk anunciou que está deixando o governo dos Estados Unidos. Ele agradeceu a confiança de Donald Trump e a oportunidade de reduzir os gastos federais. O bilionário Elon Musk anunciou que está deixando o governo americano. À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega a seu fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump a oportunidade de reduzir os gastos supérfluos, escreveu em sua rede social X. O empresário comandava uma comissão batizada de Departamento de Eficiência Governamental, DOGE na sigla em inglês, responsável por realizar cortes nos gastos federais. O bilionário criticou o mega pacote orçamentário do presidente Donald Trump. Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário e mina o trabalho que estava sendo feito pela equipe do DOGE. A afirmação foi feita em uma entrevista ao canal CBS News, da qual foi exibido um trecho na noite de terça. Na entrevista, o dono da Tesla e da SpaceX expressa suas divergências com Trump. Os comentários de Musk representam uma ruptura com o presidente republicano, a quem ajudou a retornar à Casa Branca por meio de milhões de dólares investidos na campanha eleitoral de 2024. Musk anunciou no final de abril que deixaria o governo para voltar a se dedicar à direção de suas empresas. Em maio, o empresário reconheceu que não conseguiu atingir todos os seus objetivos com o DOGE, embora dezenas de milhares de pessoas tenham sido retiradas das folhas de pagamento do governo federal e vários departamentos governamentais tenham sido fechados. Um tribunal norte-americano especializado em comércio internacional bloqueou as tarifas do presidente Donald Trump. O porta-voz da Casa Branca, Kirsten Sinema, afirmou que não cabe a juízes não eleitos decidirem como abordar uma emergência nacional. O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos bloqueou as tarifas recíprocas que o presidente Donald Trump impôs aos produtos que entram no país. A Corte considerou que apenas o Congresso tem competência para isso. Trump emitiu decretos em 2 de abril que impõem uma tarifa mínima de 10% a todos os produtos que entram nos Estados Unidos e de até 50% em função do país de origem. Depois suspendeu algumas das tarifas mais elevadas para dar espaço à negociação com os governos e blocos de países, como a União Europeia. O tribunal, formado por 3 juízes, decidiu que o Congresso não delegou poderes ilimitados ao presidente na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Nacional de 1977. Trump invocou essa lei para justificar suas tarifas. Os juízes estimam que os decretos de 2 de abril excedem os poderes outorgados ao presidente. A Casa Branca reagiu à decisão. Não cabe a juízes não eleitos decidir como abordar de forma adequada uma emergência nacional, afirmou o porta-voz Kirsten Sinema. A justiça francesa condenou um ex-cirurgião à pena máxima de 20 anos de prisão por estuprar e agredir sexualmente 299 pacientes. O ex-cirurgião Joël Lescoarnec foi condenado a 20 anos de prisão por abusar de 299 pacientes, a maioria menores de idade. O julgamento, que começou em fevereiro, chocou o país. A promotoria havia pedido 20 anos de prisão e outras medidas menos comuns, como confinamento em um centro de tratamento para monitoramento adicional após o cumprimento da pena. Mas o Tribunal de Vannes, no oeste da França, impôs uma pena mais leve ao destacar sua vontade de se redimir e sua idade. O homem de 74 anos poderá obter liberdade condicional após cumprir 2/3 de sua pena de 20 anos. A Justiça também impôs 15 anos de monitoramento social e judicial, o que inclui, em especial, que ele se submeta a um tratamento e a proibição permanente de exercer a profissão médica ou de se envolver em qualquer atividade que envolva menores. Durante o julgamento, Joël Lescoarnec declarou-se culpado de todos os atos cometidos em hospitais entre 1989 e 2014.
Na época, 256 desses pacientes tinham menos de 15 anos. O tribunal o julgou por 111 estupros e 189 agressões sexuais, mas durante o julgamento ele admitiu outros abusos sexuais contra sua neta e assumiu a responsabilidade pelo suicídio de 2 de suas vítimas. O ex-cirurgião já cumpre 15 anos de prisão desde 2020 pelo estupro e agressão sexual de 2 sobrinhas, de uma jovem paciente na década de 1990 e de uma vizinha de 6 anos em 2017. Após a denúncia desta última, os investigadores descobriram cadernos na casa do réu, nos quais ele registrava suas agressões em detalhes, juntamente com milhares de imagens de pornografia infantil e dezenas de bonecas, entre outros itens. Em 20 de março, a promotoria anunciou a abertura de uma nova investigação sobre vítimas não identificadas ou recém-declaradas do ex-cirurgião. Um tribunal sul-africano condenou nesta quinta-feira uma mãe à prisão perpétua por sequestrar e vender a filha de 6 anos. O juiz também ordenou a inclusão dela e de outras 3 pessoas no cadastro de condenados por crimes contra menores de idade. O magistrado também qualificou a mãe da criança como manipuladora e disse que ela não demonstrou nenhum indício de remorso. E no próximo bloco, o MC Pose do Rodo é preso por apologia ao crime por envolvimento com o tráfico de drogas. E bombeiros encontram o corpo da mulher assassinada pelo ex-marido e que foi jogada no Rio Tietê. O cantor Marlon Brando, conhecido como MC Pose do Rodo, foi preso na manhã de hoje. Ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de drogas. Policiais cumpriram um mandado de prisão temporária na casa dele, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Pose realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a segurança do artista e do evento. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes afirma ainda que o repertório das músicas de Pose faz claramente apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo, e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes. A delegacia afirma que shows de Pose são estrategicamente utilizados pela facção para aumentar seus lucros com a venda de entorpecentes, revertendo os recursos para a aquisição de mais drogas, armas de fogo e outros equipamentos necessários à prática de crimes. A manhã de hoje foi muito complicada para os paulistanos. Uma falha de sinalização afetou 3 linhas do metrô de São Paulo. Os trens da linha 1 azul e da linha 3 vermelha circularam nesta manhã com velocidade reduzida e maior intervalo, devido a uma falha no sistema de sinalização perto da estação Ana Rosa, que afetou o trecho entre o Paraíso e a Santa Cruz. Por conta desse problema, as plataformas ficaram lotadas. Em algumas estações, os trens permaneceram parados com as portas abertas por mais de 1 hora para que as equipes pudessem fazer a manutenção. O problema começou pouco depois das 6 horas da manhã e voltou a operar perto das 9 horas. Foram quase 3 horas de caos para todos os passageiros. Como o sistema é todo conectado, o metrô, por uma questão de segurança, ficou controlando o fluxo de passageiros nas estações da linha 1 azul e reduziu a velocidade nos trens da linha 3 vermelha devido às restrições operacionais da outra linha. Os bombeiros de São Paulo encontraram na manhã desta quinta-feira o corpo de Amanda Almeida, que foi morta pelo ex-marido na semana passada e jogada no Rio Tietê. O corpo foi visto na barragem Edgar de Souza, nas proximidades de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, e estava enrolado em um lençol. Amanda foi assassinada no dia 19 pelo ex-marido depois de voltar de uma festa com amigos. Carlos Ribeiro foi preso 2 dias depois, após confessar o crime. O casal de adolescentes Bárbara Damasini e Vitor Augusto, que estavam desaparecidos desde o início do mês, publicou um vídeo nas redes sociais. Eles afirmaram que estão bem. No vídeo publicado, a jovem de 16 anos diz que não foi sequestrada e que tem acompanhado o apelo da família. Ao lado do namorado de 17 anos, ela tranquiliza a família, dizendo que está tudo bem.
A mãe de Vitor, Ruth, diz que quer que o filho volte, assim como os pais de Bárbara, mas que é tranquilizante saber que os dois estão bem. Câmeras de segurança de uma loja localizada em frente à casa de Bárbara registraram o momento em que os adolescentes entraram em um carro prata. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Werneck Pereira, a delegacia segue investigando mesmo sem evidências concretas de crime ou de que se trate de fatos de um desaparecimento forçado. Os adolescentes enviaram um vídeo às famílias que optaram por não divulgar o conteúdo. De acordo com a polícia, tanto esse vídeo quanto as imagens que mostram o casal entrando em um carro não apresentam indícios de violência. A partir de hoje, escolas públicas e privadas de Belo Horizonte poderão usar a Bíblia como material complementar. A norma permite a utilização de histórias bíblicas como recurso paradidático para apoio a conteúdos culturais, históricos, geográficos e arqueológicos vinculados a projetos escolares de ensino. De acordo com o texto, a participação dos alunos nessas atividades não será obrigatória. A lei assegura a liberdade religiosa, em conformidade com a Constituição Federal. A vereadora Flávia Borja, autora da proposta, argumenta que a iniciativa permite abordar conteúdos de civilizações antigas, como Israel e Babilônia, além de explorar diferentes gêneros literários presentes na Bíblia, como crônica, poesia e parábola. A proposta prevê que o Poder Executivo estabeleça critérios e diretrizes para a aplicação da medida e que os custos decorrentes da implementação correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Uma idosa de 73 anos foi denunciada por maus tratos a animais por manter mais de 100 gatos em gaiolas. A polícia militar foi chamada por um funcionário da Brigada São Francisco, empresa particular especializada em resgate de animais, depois do grupo ter recebido mais de 70 denúncias sobre o caso. Ao chegar à residência, foi verificado que uma idosa de 73 anos acumulava mais de 100 gatos. Ela contou que cria os animais há cerca de 11 anos para evitar a reprodução. Ela os mantinha em gaiolas desde filhotes. Alguns nunca saíram do confinamento. De acordo com o funcionário da instituição, a situação é de conhecimento da Prefeitura de Belo Horizonte há mais de 10 anos, mas nenhum tipo de medida foi tomada referente à circunstância. Nesta quinta-feira, os animais foram retirados do local, mas as autoridades não informaram para onde seriam levados. A seguir, Rio Grande do Sul registra a primeira queda de neve de 2025 e ainda a classificação do Palmeiras e Flamengo na Copa Libertadores da América. A região da Serra do Rio Grande do Sul registrou a primeira neve de 2025. Cambará do Sul, São José dos Ausentes e Monte Alegre dos Campos, na região Serra do Rio Grande do Sul, registraram a queda de neve e de chuva congelada na madrugada desta quinta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia em Cambará do Sul, a temperatura mais baixa registrada foi de 2,4 graus Celsius. Conforme a Climatempo, há condições para a formação de flocos de neve porque uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul e, além disso, existe a influência de um ciclone extratropical no litoral norte que sopra umidade em direção ao interior do continente. O prefeito de uma cidade ao sul da Suíça afirmou que a pequena vila de Batten está praticamente perdida após o colapso de uma geleira na região. Cerca de 300 pessoas foram evacuadas. O deslizamento de uma geleira no sul da Suíça nesta quarta-feira destruiu parcialmente a pequena comuna de Blatten. Autoridades relataram que às 15h30 locais foi registrado um deslizamento intenso da geleira de Birch, no vale de Lochenstall, cantão de Valais. Um homem de 64 anos está desaparecido e operações de busca e resgate estão em andamento. Liebe Blattnerinnen, liebe Blattner, caros moradores de Blatten, o inimaginável aconteceu hoje. Praticamente perdemos a vila que vemos. Estou feliz por podermos evacuar todos para fora de Blatten e trazê-los para um lugar seguro. Isso nos dá força para fazer o que está por vir. Perdemos a vila, mas não o coração. Das gibt uns die Kraft, das zu machen, was vor uns liegt. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz. O Serviço Regional de Gestão de Urgências disse à agência Keystone na TS que muitas casas da comuna, que em tempos normais têm cerca de 300 moradores, foram destruídas. Um porta-voz informou que 3 milhões de metros cúbicos de material se acumularam na geleira e depois caíram no vale.
o que chamou de um episódio muito raro, sem nenhum exemplo na história. O deslizamento era esperado há vários dias, o que permitiu que Blatten fosse evacuada na semana passada devido ao perigo. A empresa norte-americana Nvidia superou as expectativas e fechou o primeiro trimestre do ano com receita de mais de 44 bilhões de dólares. A gigante americana dos semicondutores Nvidia voltou a superar as expectativas ao anunciar os resultados do primeiro trimestre do seu exercício fiscal. A receita da campeã das unidades de processamento gráfico foi de 44,1 bilhões de dólares no trimestre encerrado no fim de abril, mais de 250 bilhões de reais, um aumento de 69% em um ano, superando projeções de analistas. O valor foi alcançado graças principalmente a um impacto menor do que o esperado das restrições americanas à exportação dos seus chips para a China. As restrições que foram anuladas em meados de maio pelo governo de Donald Trump obrigaram o grupo californiano a assumir um encargo excepcional de 4 bilhões e meio de dólares, cerca de 26 bilhões de reais, abaixo dos 5 bilhões e meio de dólares esperados. Já a receita dos centros de dados, principal atividade da Nvidia, ficou levemente abaixo das expectativas. O lucro líquido foi de 18,8 bilhões de dólares, 107 bilhões de reais, uma alta de 26%, e o lucro por ação ajustado foi de 96 cents, melhor do que o que indicava o consenso estabelecido pela FactSet. O resultado anunciado nesta quarta-feira foi bem recebido e a ação da empresa subia mais de 5% em Nova York nas negociações após o fechamento do mercado. A Nvidia é a segunda empresa mais valiosa do mundo, com um valor calculado em 3,2 trilhões de dólares, mais de 18 trilhões de reais. Uma febre que já virou polêmica. Os chamados bebês reborn fazem muito sucesso com o público que trata os bonecos como se fossem filhos. Mas o assunto já chegou no Legislativo e acendeu o alerta para a saúde mental. Gabi Matos troca a fralda de Ravi enquanto fala com ele em um tom doce. Mas o pequeno não chora nem se mexe. Ele é um bebê reborn. São bonecos hiperrealistas feitos artesanalmente de silicone ou vinil com um nível de detalhe que impressiona. Em sua coleção, ela já tem 22 bebês reborns, que alimenta, dá banho, coloca para dormir e cuida quando ficam doentes. Ela compartilha tudo isso nas redes sociais, com seus mais de 1,3 milhão de seguidores. Eu sempre gostei tanto de bebês quanto de bonecas. Desde pequenininha, bem novinha, eu já gostava de cuidar dos meus primos e tudo. E aí eu descobri essa arte, né? Que é uma boneca parecida com um bebê mesmo. E aí, com 9 anos, meu pai me deu o primeiro e eu me apaixonei, né? Segundo o Market Report Analytics, globalmente, o mercado dos reborns movimentou 200 milhões de dólares em 2024, mais de 1 bilhão de reais. No Brasil, o furor por esses bonecos, criados nos Estados Unidos no início dos anos 90 e que podem custar milhares de reais, cresceu nos últimos anos, gerando debate. Alguns veem um comportamento preocupante, enquanto outros tratam a questão como um passatempo inofensivo. Os bonecos também podem ter um propósito terapêutico. Que às vezes a pessoa perdeu um bebê, aí ela entra, faz uma terapia para poder brincar, ter aquele contato, saber que aquilo ali... As crianças ajudam muito também na terapia, quando a pessoa é autista, essas coisas assim. Então o bebê reborn, ele não é só um brinquedo, ele entra também para trabalho. As pessoas apaixonadas pelos bonecos hiperrealistas também denunciam uma polêmica de viés sexista. É o que aponta Alana Generoso, outra entusiasta dos pequenos, que começou sua coleção há 22 anos e hoje tem sua própria loja. A maternidade Alana Babies, em Campinas, simula uma sala de recém-nascidos, onde os reborns são exibidos em incubadoras reais. E o fato de mulheres com bonecas, se fosse homens com carrinho, se fosse homens soltando pipa, se fosse homens jogando kart, nada disso acontecia, entendeu? A questão chegou ao âmbito legislativo com todo tipo de proposta. Vários projetos propõem desde oferecer ajuda psicológica até sancionar quem tenta usar os bebês para obter, por exemplo, atendimento preferencial nos serviços públicos. No Rio de Janeiro, vereadores criaram o inusitado Dia da Cegonha Reborn, para homenagear aqueles que fabricam os bonecos hiperrealistas. Assim nasce um bebê reborn. Ontem foi dia de Copa Libertadores e o Palmeiras deu um chocolate. E mais uma vez vai ser o time a ser batido na competição. O Flamengo está na próxima fase da Copa Libertadores. Léo Pereira marcou para os cariocas contra o Deportivo Táchira.
Inter e Bahia se enfrentaram de olho na classificação e a vaga ficou com o time do Sul. Jean Lucas abriu o placar para o Bahia. Na sequência, Vitor Hugo empatou para o Inter. E a virada veio com Rafael Borré, 2-1 Inter. Com o resultado, o Bahia vai jogar a Copa Sul-Americana. Quem se consolidou como melhor campanha do torneio foi o Palmeiras. O Verdão abriu o placar com Estevão. Alguns minutos mais tarde, Flaco Lopes fez o segundo e também o terceiro. Tudo isso ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Veiga fez esse golaço. O quinto gol foi marcado por Paulinho. E Facundo Torres fez o sexto de cabeça. Palmeiras 6, Sporting Cristal 0. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, TV Rede Gospel Oficial. Uma boa noite e até amanhã.